Olá, seja bem-vindo ao Arena EE. Eu sou Alessandra Gonzaga. Eu sou Marcelo do Carmo. Hoje, gente, a gente vai falar sobre mudança cultural. Bah. Dentro desse tema do nosso mês de mudança, de transformações, né? Eu acho que a gente escolheu esse tema porque agora a gente está mudando a estação novamente. É para mudar a estação, né, Mar? Uhum. Porto Alegre tá com uma estação de inverno que não acaba nunca e agora com um período de chuvas que não acaba nunca também. Sim. A gente está, assim, super se solidarizando com o pessoal das enchentes, com as dificuldades que tivemos aí nos últimos dias. Acabamos de passar pelo Guaíba aqui, porque a gente grava o podcast no centro de Porto Alegre e nunca vi tão cheio. Nunca Tanta vi, água assim, né? Nunca vi tanta água assim. Pois é. Então, torcendo aí para que a gente possa, de fato, trocar de estação, né? Uhum. Mas, então, hoje o tema mudança cultural, a gente acaba se aproximando mais do que a gente enxerga nas empresas. Sim, hoje é mais voltado para as organizações, né? Isso, então, claro, a gente vai ter nas organizações indivíduos e eles passam por toda a resistência à mudança que a gente, aliás, já falou ali no episódio a respeito disso. Você sabe que uma das coisas assim que não é que me incomoda, né? É que eu vejo uma falta de clareza, é o papel que a cultura acaba exercendo numa organização. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar em planejamento estratégico. E um dos modelos que a gente utiliza é aquele velho modelo do mapa estratégico, né, do Kaplan e do Norton, que tem as diversas perspectivas do planejamento e a perspectiva de base é a perspectiva de aprendizado e crescimento. Uhum. E geralmente questões ligadas à mudança cultural ficam nessa perspectiva de base e crescimento. E eu gosto de fazer o seguinte paralelo, né? Nós pessoas, nós temos um conjunto de crenças e valores. Uhum. E a partir das nossas crenças e valores, a gente vê o mundo. A gente toma decisões, a gente exibe comportamentos, né? A gente define o que é certo e o que é errado fazer em cada circunstância. E aí eu tenho as minhas crenças e valores, você tem as suas crenças e valores, por isso que nós dois, analisando o mesmo problema, a gente pode agir de forma diferente. Para uma organização, a cultura organizacional está para a organização, assim como o meu conjunto de crenças e valores está para o indivíduo. Uhum. Então, a cultura da organização, se duas organizações têm culturas diferentes e elas vão atuar no mesmo mercado, em função das diferenças de culturas, elas vão ter modelos de negócio diferentes, políticas diferentes, né, formas de abordar o cliente diferentes. Toda a operacionalização do negócio vai ser diferente. Então, a gente tem que entender que todas as políticas, todas as decisões, elas são decorrência direta da cultura. Sim. Que é esse conjunto de crenças e valores coletivo, geralmente muito influenciado pelo fundador, né, principalmente quando é um grupo familiar. Né, isso acaba moldando a forma da empresa ir ao mercado, a empresa exercer o seu modelo de negócio. E às vezes, né, essa cultura que geralmente é estabelecida pelo fundador, principalmente em empresas mais longevas, né, empresas, né, quase centenárias aí, acaba ficando um certo entrincheiramento das pessoas em torno de uma cultura que pode não ser mais adequada em função das mudanças ocorridas no mercado. Uhum. Então, mudanças de mercado levam à necessidade da empresa se adaptar. Uhum. Só que para a empresa se adaptar, a cultura acaba exercendo restrições. Claro. Ah, não, aqui a gente não faz as coisas assim. Uhum. Ah, não, quantas vezes a gente já foi em empresas, né, Ali? E a gente ouviu exatamente essa frase. Ah, a gente já tentou isso. Deixa eu explicar para vocês como é que as coisas funcionam aqui. Uhum. Então, a cultura, ela acaba, se ela, por um lado, é uma força da empresa, porque ela alinha todas as políticas e todas as decisões da organização, por outro lado, se essa cultura for resistente à mudança, ela dificulta a adaptação da organização às mudanças do mercado. É verdade. Eu me lembrei aqui dos treinamentos que a gente faz aí, então, do que tu está dizendo, Má, que a gente já pode aprender, é que coletivo de valor, que valor é de indivíduo, é cultura, né? E que para mudar uma cultura, você vai ter que mexer, portanto, nessa base de valor. Essa coisa aqui, o que importa para nós,
Como é que a gente joga esse jogo coletivamente? Como é que as coisas funcionam aqui? Né? Então, essas coisas todas são bem complicadas da gente conseguir passar limpo e dizer, agora vai ser assim, gente, 1, 2, 3 já. Né? Não funciona dessa forma. Os feudos se estabelecem nas empresas. Quanto mais a empresa for multifacetada nos seus segmentos de negócio, na diversidade cultural, quanto maior a distância do fundador da empresa, as partes lá nas pontas tiverem, mais diverso também vai ser o elemento cultural. Certo? Você vê, e muita gente fala assim, tu com certeza, você já ouviu isso também nas organizações, como eu já ouvi, aqui nós somos cheios de feudos. Né? Então, vamos lembrar o feudo, né? O feudo, na época feudal, era aquele pequeno castelinho, né? Pedacinho que de terra até lá. poderia fazer parte de um reino, né? Mas aqui nesse feudo, eu tenho um senhor feudal aqui, eu tenho um nobre que manda nesse feudo. Isso. Então, por exemplo, tem lá uma organização, que é uma organização voltada para um modelo de negócio de inovação. Né? Então, em vez de eu ter um produto, um serviço, né, que eu vendo esse produto e serviço em larga escala, eu estou toda hora lançando um produto novo, um serviço novo, tentando customizar o meu produto, o meu serviço em relação a uma necessidade de um cliente, uma demanda de mercado. E existe na organização alguma área, algum departamento de pesquisa e desenvolvimento, projeto, engenharia, que operacionaliza essas inovações. E digamos que essa empresa ela foi formatada numa cultura que todo lançamento de mercado, toda inovação tem que ser desenvolvida dentro da organização. Não. Aqui a gente tem que dominar a cultura, a gente tem que dominar a tecnologia, porque a gente não pode ser dependente, né, de terceiros para essa tecnologia, etc, etc. E digamos que essa área de pesquisa e desenvolvimento ela se fortaleceu ao longo dos anos a partir desse modelo de negócio das empresas. Só que o ritmo, né, de inovação tecnológica do mercado, ele é exponencial. E se essa empresa continuar com essa premissa, não, de tudo que a gente desenvolve aqui, eu não vou conseguir acompanhar a corrida lá fora. Então, tem organizações que falam, não, cansei de desenvolver aqui, eu vou adotar um modelo de startup. Nós temos clientes, né, que cultivam, né, e fomentam ecossistemas de startups para que essas empresas ligadas ao ecossistema de startups, é um ecossistema de inovação, como elas têm mais graus de liberdade, elas possam experimentar mais, elas possam trazer mais ideias, elas possam livremente fazer mais associações. Isso dá velocidade, né, de desenvolvimento. Mas aí eu tenho aqui, nessa empresa que não, aqui tudo se faz aqui, esse feudo, né, que existe hoje resiste a essa mudança de paradigma. Não, aqui tem que ser feito aqui. Então, aí que a gente fala que uma empresa tem feudos. Quando algum departamento, alguma função dentro da empresa, ela começa a ser resistir a mudanças e adaptações, porque se de uma hora para outra essa empresa partir para a inovação aberta, vai esvaziar esse departamento interno. Então, não, aqui eu formo um feudo. Então, a maior fonte de resistência à mudança cultural nas organizações são esses feudos organizacionais, esses setores organizacionais que cresceram, se desenvolveram, ganharam um orçamento, ganharam funcionários, ganharam hierarquia a partir de um modelo de negócio, e eles passam a resistir à mudança cultural, eles passam a resistir à mudança desse modelo de negócio, porque senão eles vão perder o status, eles vão perder o poder que eles alcançaram dentro da hierarquia organizacional. Sim. E isso é um problema constante dentro das organizações. Então, eu já estou mapeando aqui algumas fontes de resistência à mudança, porque como assim resistência à mudança, né, nas organizações? Sim, né, eu acabei de dar 2 exemplos aqui, de premissas que definiram modelos de negócio, fortaleceram estruturas internas que agora resistem, né, a uma adaptação cultural, a uma mudança de modelo de negócio. E tu tá enxergando sempre do viés do negócio, né, Mas eu fico olhando
do lado das pessoas. Porque quando a gente recebe uma mudança, por exemplo, não apenas da questão da estrutura de negócio, mas vamos supor que agora a gente vai colocar um ERP na empresa. Que a gente vai ter que organizar os nossos processos de uma maneira diferente. Muitas vezes a gente acompanhou coisas desse tipo nas empresas. E causa um pavor até nas pessoas. As pessoas trazem esses sentimentos de ansiedade, de antecipação, não consigo nem dormir pensando como é que vai ser para eu lançar a folha no mês que vem. Porque, de repente, tudo aquilo que eu entendia e que eu fazia e como eu funcionava o meu trabalho, amanhã pode não acontecer. Eu não sei mais. Eu não sei o que poderá ser. Então, a mudança, por si só, causa mal-estar. Quando a gente pensa em mudança cultural, a gente também está pensando em algumas inserções novas que estão chegando no mercado do ponto de vista de como lidar com as pessoas. E aí eu chamo atenção para algumas para a gente analisar aqui na mesa, tá? Vamos lá. Duas coisas eu acho que a gente poderia colocar aqui na mesa para a gente olhar. Uma delas é a mudança do ponto de vista geracional. Eu tenho pensado muito nisso essa semana. Tá aparecendo muito essa discussão. Afinal de contas, será que a gente pode falar que uma geração compartilha um jeito de trabalhar, sabe? Será que a gente fazendo um recorte de idade especificamente, a gente consegue fazer um recorte também comportamental? Eu não gostaria que a gente olhasse para essa questão, como eu tenho visto, como se já fosse uma questão fechada. Essa questão geracional. Ao estilo, os jovens são ansiosos e os velhos são desmotivados. Eu acho isso uma leitura muito rasa. Eu acho que a gente precisa olhar mais camadas desse processo para saber o que mais tem por trás. Entender outras variáveis, né? Outras variáveis. Por exemplo, tempo de empresa, nível hierárquico, escolaridade, como é que o negócio está posicionado no mercado, regime de trabalho, afinal é remoto, é presencial. E aí o segundo ponto é exatamente o que eu queria analisar contigo de mudança cultural, tá sendo como é que a gente se comunica. Como é que a gente divide o jogo. O que a gente entende que é trabalho coletivo, o que é autonomia para as áreas, como é que é a cultura de tomada de decisão. E isso não tá claro. Eu acho que estamos vivendo até uma crise disso nas empresas. Com excesso de mídias, a gente já fez até artigo lá no LinkedIn sobre isso, né? Hoje a gente tem aí, olha a quantidade de canais que uma pessoa tem para acessar uma ou outra, né? A gente já falou sobre isso aqui também no podcast. Então eu acho que esses dois caminhos aqui de mudança cultural, do ponto de vista não de negócio, mas das pessoas, acho que vale a gente se debruçar. Primeiro, por que isso acontece? E depois, como é que a gente pode fazer para facilitar isso? E tu falou, Ali, uma coisa bem certa agora no começo, que a gente tem que parar de tomar como verdades certas premissas que não são fundamentadas, né, em dados e fatos. Isso. Por exemplo, tu estava falando das novas gerações. Há não muito tempo atrás, né, eu estava envolvido num projeto de avaliação de políticas e benefícios numa grande companhia internacional. E a gente teve a felicidade de ter acesso a uma base de dados, né, com mais ou menos 20 mil respostas, né, de indivíduos em função de fatores que levavam à satisfação e insatisfação no trabalho. E o que se tinha a premissa? Que os altos executivos, né, quem já tinha um cargo de gestão bem remunerado, não seria mais tão suscetível assim a benefícios que envolvessem recompensas financeiras. Que as recompensas financeiras, né, seriam mais valorizadas e percebidas por jovens em início de carreira. Essa era a premissa que a organização adotava até então. Tá, vamos começar a ver então, né, com base em dados e fatos, e 20 mil informações. E aí provou-se justamente o contrário. As pessoas, né, de mais tempo de casa, né, de maior cargo, maior nível hierárquico, né, eram muito mais sensíveis a recompensas financeiras, né, do que a geração mais jovem. Falei, mas como assim? Esses caras já não ganham o suficiente? Não se você tem 2, 3 filhos na escola, em idade escolar, em idade de faculdade, né, etc, etc. Aquilo que você estudou na tua tese do doutorado, do Child Penalty,
que no teu modelo de carreira ABC, tu pode falar também um pouco disso, tinha essa premissa que no começo da carreira as mulheres buscavam mais o crescimento e depois a autenticidade, e a coisa se inverteu. Era autenticidade no começo e em função do número de filhos... Foi o que a gente acabou encontrando na amostra brasileira. A gente, ao invés de encontrar a vontade de crescer na carreira no começo... A gente encontrou um monte de gente no começo dizendo, cadê meu propósito de vida? Exatamente. O que eu estou fazendo aqui? E isso é completamente diferente, né, das premissas que as pessoas tinham antes de analisar friamente os dados. Então, acho que esse é o primeiro recado. A gente não pode partir de modelos, né, pré-estabelecidos e dados como verdade. A gente precisa compreender a tua realidade aí, em função do perfil da tua força de trabalho, onde você está, né, necessidades e expectativas das pessoas que compõem a tua organização e assim por diante. Vou pegar um outro tema um pouquinho mais polêmico aqui para a gente trazer dentro disso, da gente não sair confiando só numa premissa de base, né? Por exemplo, a gente é sabido na psicologia positiva que quanto mais a gente tiver diversidade dentro de um grupo, mais ele produz. Ele é mais rico em pensamento e é até bastante lógico esse raciocínio. Porque as pessoas vão ter perspectivas diferentes de vida, elas vão ter históricos diferentes, idade, orientação sexual, por aí vai. Então, isso é legal. Vírgula. Quando tu coloca um time todo novo, diverso, que não tem um aculturamento com um determinado negócio, tu não formou necessariamente um time. E o nível de dificuldade para você começar a produzir coisas pode ser muito maior. Exatamente pela dificuldade de um alinhamento comum. Então, assim, é claro que é legal a diversidade, óbvio, mas em que contexto tu vai colocar para esse gestor trabalhar com pessoas tão diferentes? E aí eu tô ouvindo queixas do tipo, eu tenho no meu time pessoas de 20 e poucos anos que têm uma pegada e pessoas de 50 e muitos, 60 e poucos. E eu tenho que fazer uma mesma reunião com todo mundo, eu não tô sabendo para que lado que eu vou. Não, e o Richard Weik, né, do Sense Making lá e da improvisação organizacional, ele nos últimos artigos e livros dele, ele é bem enfático, né, com relação aos últimos dados de pesquisas que eles conduziram lá nos Estados Unidos. Tinha-se uma dessas outras falsas premissas, né? Os tempos são outros, então eu preciso colocar mais jovens na equipe, porque os jovens vão estar mais abertos à mudança. Só que o problema não é a mudança, o problema é a adaptabilidade. Para se adaptar, você precisa ter recursos, você precisa ter ideias, você precisa ter ferramentas. E a quantidade de recursos que você tem, ela é tão grande quanto a tua bagagem. Então, se você tem uma bagagem aí de 20, 30 anos, né, de experiência corporativa, você já viveu muitos carnavais, né? Você já passou por muita água, passou por debaixo da ponte. Então, eu tenho uma bagagem de experiência que eu posso olhar nos meus arquivos e falar, não, quem sabe isso daqui? Sim. Então, as pessoas de mais idade, com mais experiência, elas têm muito mais recursos de adaptação do que uma pessoa inexperiente, que está galgando agora os primeiros entendimentos de como o mundo organizacional funciona. Né? Então, você quer ter mais adaptabilidade? Coloque mais jovens. Não. Não necessariamente. Você quer ter mais adaptabilidade? Coloque pessoas com mais diversidade de experiências, com mais diversidade de recursos. Né? Então, valoriza-se, né, do ponto de vista do Weik, as organizações que estão tendo sucesso, valoriza-se a experiência, né, em relação a simplesmente valorizar a juventude, porque, teoricamente, eles estariam mais informatizados, eles estariam mais antenados, né, com as tecnologias novas, já nasceram na época da internet, etc, etc, etc. É um conjunto de premissas que a gente não pode tomar como verdadeiras. Tá, e aí eu acho que a gente vai fazer uma ponte agora para esse festival de livros que a gente trouxe aqui. Vamos lá. Hoje o tema era mudança cultural, gente, daí a gente pensou assim, peraí, a gente tem um monte de coisa lá em casa que a gente podia tentar aproveitar para isso, né? E mais ou menos como quando a gente fala sobre liderança, quando a gente fala de mudança cultural, cada autor vai pegar por um lado. Cada um tem um jeito de olhar para isso. É diferente dos temas mais ligados à psicologia comportamental que a gente traz aqui no Arena IE. Vamos falar de resiliência, vamos falar de otimismo, vamos falar de, né? Essas coisas existem mais ou menos alguns pontos em comum nos artigos e na forma de analisar.
quando se fala de mudança cultural, é um pupurri. Então, acho que a gente podia começar trazendo autores mais queridinhos, assim, tá? Vamos lá. Então começa pelos queridinhos. Esse aqui é o nosso maior queridinho, pelo menos eu e tu, a gente tem um vínculo afetivo com ele. Boyatzis. Tu te lembra, Má, que o Boyatzis foi o primeiro curso online que a gente fez com a Case Reserve University. Isso aí foi... Nossa. Acho que foi 2010. Está por aí. Por aí, 2009, 2010. Era uma coisa completamente inovadora, fazer um curso online. Um curso online híbrido, né? Então tinha entregas, né? Com datas, tarefas, certificado. Era incrível. E o certificado reconhecido, uns troços muito diferentes que na época a gente ficou impressionadíssimo, né? Sim, né? Com os recursos e o professor Boyatzis no estúdio gravando, então foi incrível. As gravatas do Boyatzis, as gravatas do professor assim, Boyatzis Então, o professor Richard Boyatzis, eu não conheço o Melvin Smith e a Ellen Osten, esses aqui, tá? Mas o professor Richard Boyatzis, ele foi parceiro do Daniel Goleman na produção do método ESC, de inteligência emocional, que é o que a gente utiliza mais frequentemente nos treinamentos da Conexão IE. E ele acabou desenvolvendo uma linha de trabalho em paralelo para trazer a visão compartilhada, o papel da compaixão, como é que um líder promove nas pessoas essa inspiração do que eu estou fazendo aqui. Esse senso coletivo de propósito, que do ponto de vista de uma cultura é fundamental se você quer modificar a cultura, e isso desde a época do Peter Senge, lá com a dança das mudanças, desde a década de 90 se fala nisso, né? Se tu quer conduzir uma mudança cultural, tu precisa trabalhar corações e mentes, e tu precisa que as pessoas consigam compartilhar uma visão. Tá, então essa era uma premissa antiga que o Boyatzis puxa, trazendo um elemento a mais aí na receita, que é a compaixão. Em que sentido compaixão? Me colocando no lugar do outro, mas me colocando a serviço do outro. Me colocando de o que eu realmente posso contribuir para esta coletividade. Então é muito bacana esse livro, a gente já tem ele na versão em português, eu acredito que ele deva estar em alguma coisa em português também, não cheguei a olhar, porque ele não é tão famoso quanto o Goleman, né? Então tá aqui, ó, Helping People Change, ajudando as pessoas a mudar. E ele traz isso, claro, dentro do contexto das empresas. Eles são muito voltados ao contexto das empresas. Por falar nisso, me lembrei de comentar. Para quem nos acompanha há mais tempo, a gente tem alguns clientes que seguem aqui o podcast e seguido vem nos comentar algumas coisas. Acabou de acontecer semana passada em Barcelona, se não me engano, em Barcelona, posso estar enganada na cidade espanhola, mas com certeza é na Espanha. Um congresso do EI Consortium. O consórcio de... Exatamente, de inteligência emocional. E o nosso amigo Charles Wolff, que é um certificador do MISKIT, que é um outro teste de inteligência emocional, meu mentor querido e também um especialista no método do Goleman, é um facilitador do método do Goleman, ele estava lá apresentando um trabalho. O Chuck já entrevistou o Boyatzis também na rádio dele, professor Chuck, ainda vai estar aqui no Arena IE, mas o problema é que a gente vai ter que fazer uma super produção com legenda, vai ter que ser um troço bem legal. E ele é um radialista lá do estado de, acho que é Connecticut lá, e ele trabalha com esses professores todos da área de inteligência emocional. Então, só para lembrar que está acontecendo esse fomento em torno da inteligência emocional nas organizações. Então, o que o Boyatzis vai desenvolver aqui? Essa questão de que eu preciso não corrigir as pessoas, mas... Porque é o fix people, né, que se fazia, né? Eu preciso mudar a mentalidade das pessoas para mudar. Não, o que de fato você pode contribuir? Onde que o teu trabalho vai impactar? E ele tem uma coisa que ele dizia lá pra gente já no treinamento que a gente fez. Qual é a realidade futura desejada? Qual é a diferença da realidade presente para a realidade desejada? O professor Chuck também faz muito esse jogo. Então, se a gente também for colocar isso pro campo do indivíduo, né? Onde é que eu tô hoje? O que eu tô sentindo agora? Vamos colocar no tempo presente. O que eu tô sentindo agora? Eu tô me sentindo assim. Como é que eu gostaria de me sentir? Então, como eu gostaria de...
eu vou levar para tudo numa mudança cultural. Nessa reunião, como é que eu gostaria que ela acabasse? Esse projeto, o que eu precisaria que ele entregasse? É uma espécie de colocar expectativas, já meio com cara de objetivo, mas é um lastro no futuro. E eu me coloco nesse mundo aí sim pensando o que eu preciso fazer para chegar lá. É Legal. Isso, né? Então essa é a dica do Boiates. Muito bem. Quer pegar um teu pra gente... Tá, eu vou pegar 3 de uma vez só, né? E justificar o porquê desses 3, né? Sem detalhar nenhum deles. Tá. Uma das coisas que eu sempre falava para os alunos, né? Nos cursos de administração e nos MBAs, que a gente já teve oportunidade de dar aula, ser coordenador, né? E assim por diante, que eles estavam aprendendo coisas da mesma forma com que eu aprendi, né, lá atrás, na década de 90, né, quando eu também um dia me graduei em administração, depois em engenharia. Que eu ficava assim, pasmo, né, de ver os alunos, né, com as mesmas estruturas de cursos, os mesmos modelos. E são modelos baseados, né, em premissas de comando e controle. Parte-se do princípio que os agentes são oportunistas, né? Se você não controlar, alguém vai tirar vantagem, que há assimetria informacional. Então, são modelos voltados a comando, controle, indicadores, centralização, práticas de gestão que acabam burocratizando o negócio, né? E servindo de resistência, né? Às mudanças. E carece, até mesmo nos cursos de MBA, dessa visão mais sistêmica sobre qual é a cultura. A partir dessa cultura se forma um modelo de negócio e esse modelo de negócio vai ter que levar alguma vantagem competitiva no mercado. Mas sempre vai ter que ter uma certa avaliação de resultado que vai necessitar de uma adaptabilidade, de uma mudança cultural. Então a gente estuda como se fossem partes disso, mas eu acho que carece essa visão integrada. Até para o camarada entender, olha, como assim? O que é uma cultura e qual é o impacto, né, dessa cultura? Eu acho que falta essa visão integrada. Então, da nossa biblioteca lá, eu trouxe 3 livros que oferecem modelos de cultura. Não é que eu apoio esse, não é que eu apoio aquele. Ó, dá para fazer assim, gente. Olha, isso é um modelo de cultura. Né? Isso é um modelo de cultura. Né? Então eu trouxe aqui esse livro aqui, ó, Humanocracia, que foi até uma dica do nosso amigo Leonardo Comparse, lá da Tijolo, né? E da IDG, né? Do IDG, do movimento IDG aqui do Sul, que a gente faz parte. Então, criando organizações tão incríveis quanto as pessoas que as formam. A gente então, ainda aqui tem que trazer o Leonardo aqui. É uma proposta, né, de cultura voltada às pessoas, né? Cuide das pessoas, dê autonomia às pessoas, né? Deixe elas, né, fazerem o que elas sabem de melhor e larga a mão, né, dessa história de comando e controle, né? Cuida do bem-estar e da satisfação das pessoas, né, que a tua organização vai para frente. Então isso daqui é um modelo, né, cultural. Outro modelo cultural, holacracia, o fim da hierarquia. Né? Tu acredita nisso, Mar? Eu vou ser polêmica. Aqui tá. Não é que eu defendo esse outro. Não, quero saber. Não vai sair dessa saia justa. Tá, não é para qualquer organização. Tá. Né? Por exemplo, nós, na Conexão IE, nós somos uma holacracia. Também, né? 2 muito, né, Mar? Mas, pois é, então. Mas aí que tá. Depende do tipo de organização. Né? Você tem clientes, né, na área de inovação que são uma holacracia. Né? Não existe uma hierarquia, né, definida. É verdade. Geralmente, organizações desse tipo aqui são organizações que elas são baseadas em projetos. E talvez criatividade também, uma coisa mais criativa? Pode ser, mas mais baseada em projeto, em que não há assim um contínuo. Então, por exemplo, apareceu essa oportunidade de mercado. Junta essas pessoas, forma um projeto, esse projeto tem começo, meio e fim, dissolve. Qual é o próximo projeto? Qual é o próximo projeto? Qual é o próximo projeto? E não tem um projeto igual ao outro. Né? Então, cada projeto vai ter um conjunto de pessoas que vai ser como se fosse assim uma força-tarefa, um trabalho em equipe.
Né? Então, é um modelo viável. E né? tá um monte de gente Mas buscando esse modelo hoje em dia. Não é um modelo para todas as organizações. Se você é uma organização industrial, tradicional, né, que tem lá uma carteira de produtos, linhas, né, de linhas produção. de produção, aí não serve. Mas, de novo, aqui não estou defendendo esse modelo ou aquele modelo. Eu estou apresentando modelos para que a pessoa entenda o que é um modelo. Holacracia, o que o holacracia eu entendi, não tem hierarquia. Aqui não tem hierarquia. E não holacracia. Por exemplo, você já ouviu falar na empresa com foco no cliente? Sim, todo mundo diz Aqui que é a tem. empresa com foco na pessoa, no funcionário. Entendi. Né? Que, aliás, essa empresa com foco no cliente, né? E será que não é, assim, historinha da carochinha? Aí eu botando hoje, só quero botar fogo no parquinho. Não. Ali, de novo, né? Eu não estou defendendo esse modelo ou aquele modelo. O modelo, não estou nem querendo criticar. Ao entender o modelo, por exemplo, quando você faz um planejamento estratégico, né? Você começa lá do valor percebido, né, pelos clientes ou pelo mercado, como é que você vai ter uma vantagem competitiva, etc, etc. Aqui é como se o foco do planejamento estratégico fossem as pessoas da organização. Entendi. Tá? Olha só, eles ficam tentando eliminar a todo custo a burocracia. Ó. Isso, dá autonomia para as pessoas. Dê autonomia. Porque vai chegar uma hora, você vai ter que acreditar nas pessoas, né? Sim. Eu sempre falo assim, quem controla o controlador? Como auditor da qualidade no início da carreira. Não é que eu sempre briguei contra isso. Porque as pessoas, você estava fazendo lá uma auditoria e as pessoas falam, não, fica tranquilo que existe esse sistema de controle. Para mim, um sistema de controle não garante nada. Sim. E eu acredito muito mais em pessoas capacitadas e capazes de fazer, né, o que se espera delas do que qualquer sistema de controle e gestão. Eu sempre acreditei mais nas pessoas, tá? E o último modelo que eu ofereço é esse daqui, ó, o modelo Tesla. Eu procurei, eu não achei na corrida, né, o modelo Toyota, mas não tem problema, que esse daqui ele fala do toyotismo, né, ao teslismo, né? Então ele coloca o modelo Tesla em contrapartida ao modelo Toyota. Entendi. Né? Que o modelo Toyota é aquele modelo do Lean, Just in Time, né? Eficiência operacional, etc, etc, etc. Então ele coloca assim um modelo baseado em busca de eficiência em comparação ao modelo voltado para a inovação. Entendi. Né? Numa organização industrial. Então assim, ó, não estou defendendo modelo nenhum, mas para você que quer ter um melhor entendimento sobre o que é uma cultura organizacional, qual que é o conjunto de premissas, pilares, valores, porque aí cada um deles aqui usa uma terminologia, né? Mas eu tenho um conjunto de premissas, não interessa como é que eu chamo essas premissas, a partir dessas premissas, né, que juntas formam uma cultura, que é uma forma de entender, né, o papel de uma organização, ou como uma organização deve atuar, não é a missão. A missão fala o que eu vou fazer. Isso, né? o que eu faço para A cultura fala como eu vou fazer. Né? Então, a partir desse como eu vou fazer, se desdobra uma série de práticas de gerenciamento nas organizações para atender, né, a missão dessa empresa. Então, colocou aqui 3 modelos, né, de cultura organizacional para você entender, né, uma cultura. Às vezes é fácil você identificar a cultura, mais fácil você identificar a sua cultura organizacional comparando com outro modelo. Não, aqui não funciona assim, aqui funciona assado. Né? Porque eu acho que para muitas pessoas, Ali, é muito intangível esse negócio de cultura. As pessoas falam em cultura sem saber de fato o que é uma cultura. Eu dava de exemplo em aula, para a gente tentar ver a cultura. Sabe aquele lugar em que você, para chegar na pessoa que tu vai fazer uma reunião, tu passa por uma secretária, 3 metros de um tapete fofinho e uma mesa que tem mais 1,5 metro de profundidade? Essa é uma imagem que tu vai fazer, tu vai colocar para dentro um estímulo externo que vai te contar de uma cultura. Que vai te dizer qual é a distância que você está daquela pessoa que tu vai conversar. Então, e isso é uma coisa tangível. A gente tentava tangibilizar a cultura nos pós que a gente fazia a partir de exercícios de artefatos. Explica para o pessoal o que é um artefato. Então, o que é um artefato? O artefato é, por exemplo, eu colocar a lixeirinha do
lixo reciclado e fazer do lado um cartazinho dizendo quanto a gente conseguiu economizar ou quanto a gente salvou de resíduo na empresa naquele mês, qual a associação de bairro que a gente está ajudando. E em alguma empresa isso vai estar em evidência, em outra vai ter um grande lixão e uma pessoa juntando ali o que os outros acabam deixando. Então, não é só o como fazer, mas é o que eu enxergo enquanto esse como está sendo posto. Outro exemplo de artefato, as pessoas traziam fotos das suas mesas de trabalho e das fotos que podiam ou não ficar expostas nas suas mesas de trabalho. Então tem empresa que tu vai ver a foto do churrasco da firma, tu vai ver o campeonato de futebol da firma, que o pessoal está convidando no final de semana para ir lá e participar. E tem empresa que tu vai parecer um consultório de uma clínica médica, tu vai ter só os elementos de segurança, tu vai ter como se não houvesse identidade das pessoas que ali trabalham. É certo, é errado? De novo, não estamos julgando isso, estamos dizendo que são culturas completamente diferentes. Por exemplo, essa semana que passou, eu estava num cliente nosso e eu fui almoçar, né, no refeitório, né, desse cliente. Eu tive um workshop de manhã, ia ter umas reuniões à tarde, e eu fui almoçar. E aí eu estava indo para o almoço, né, acompanhando o fluxo de pessoas, né, indo para o almoço. E aí você não sabe que surpresa maravilhosa que eu tive. Eu vi na minha frente um homem e uma mulher, funcionários da empresa, com o casaco da empresa, né, porque estava frio a beça, né? Tava muito frio. Indo para o refeitório de mãos dadas. Que bonitinho! Isso nunca a gente viu na história da gente. Legal, e me chamou a atenção, né? Porque no começo da conexão a gente não podia casal estar na mesma empresa. A gente não dizia, a gente só revelava no final do projeto, deixa a gente falar. De medo que não contratassem a gente. E eu indo para o refeitório e um casal na minha frente indo para o refeitório de mãos dadas. Que legal. Falei, nossa, aqui pode. Que legal. Aqui pode, é incentivado. Assim como, também lembrei de um cliente que a gente fez um treinamento esses dias. A moça do RH chegou, né, que estava fazendo ali o nosso apoio da facilitação, disse, eu tenho que ir mais cedo que eu tenho um filho que vai se apresentar na escola. Simples assim. Ela chegou, a gente ia ter o treinamento, ia até às 5h30, isso devia ser umas 13 e pouco da tarde, ela largou o pessoal e, tipo assim, ok. Sabe? Então, tem empresas que isso é perfeitamente aceitável. Você dizer, eu tenho uma apresentação do meu filho na escola, eu tô saindo mais cedo. Tem empresas que você vai sair, se o teu horário é às 5h30 e tu sair às 5h35, vai ter alguém te olhando feio. Eu sempre vou lembrar do Domênico De Masi. Fiquei triste em saber. Ele faleceu. Que ele faleceu. Mas eu lembro de uma 80 vez e poucos anos ele que ele estava no Brasil. Aqui tem água. Eu quero aquilo ali. Quer aquela ali? Ele estava aqui no Brasil, dando uma entrevista no Roda Viva, que era um programa de entrevistas, né, acho que foi 2013 TV essa Cultura. entrevista, se não Eu me acho que engano. foi mais longe, né, porque ele foi outra vez, mas foi uma das primeiras vezes que ele esteve aqui, ainda era no século Em 96 passado. ele lançou Ócio Criativo, 99 o Futuro do Trabalho. Não, era no Ócio Criativo ainda. Ainda no Ócio né? Criativo, tá. Então foi na década de 90, se não me engano, que ele veio aqui, né, no Roda Viva. E aí ele estava comentando, né, das pessoas que faziam hora extra em solidariedade aos chefes, Eu lembro. né, que faziam horas extras, e todos eles fazendo horas extras intermináveis, cheios de fotos de filhos, né, nas suas mesas de trabalho que talvez nem fossem deles. Nossa, sacanagem ele dizer isso no ar, Não, né? ele falava. Alcança o Celuma, que eu vou só pegar aqui para poder dizer pro pessoal direitinho os dados do Domênico De Masi, para não deixar nossa audiência... Pega o teu que você navega melhor no teu celular. É, isso aí. Então e ele era crítico ferrenho, né, desses modelos de trabalho. Imagina, ele era um sociólogo que criticava, né, os modelos de trabalho. Nós, numa sociedade pós-industrial, ainda tendo práticas, né, culturais, né, da sociedade industrial. Então ele criticava, por exemplo, jornada de trabalho, né? Se você tem um trabalho criativo, como é que você vai se exigir a ser criativo, né, das 8 às 18, né, de segunda a sexta? Não é assim que você estimula,
né, a criatividade. Então ele questionava várias práticas das organizações que eram práticas culturais, né, que vinha de uma cultura de uma sociedade industrial, e você está numa sociedade pós-industrial. Então o Domenico de Masi, ele não criticava a cultura da organização, ele criticava a cultura da sociedade, ele criticava o Zeitgeist. Né? Exatamente. Mais fundo ainda. Então vou até pedir aqui pra Isis, o pessoal daqui da produção, quando for olhar o podcast, tem o último livro dele, que tem o Futuro do Trabalho, que ele lançou em 99, prevendo essas coisas todas, a necessidade da gente ter menos tempo, né, na semana. O Ócio Criativo, que é mais antigo, que ele ficou mais famoso ainda. Mas o livro O Futuro Chegou, ele lançou, e acho que a gente pode aqui já recomendar ele, né? Agora foi ali no período da pandemia, 29 de novembro de 22 chegou no Brasil, né? O Futuro Chegou. E esse livro aqui eu acho que a gente também pode colocar de referência nesse nosso episódio. A gente pode trazer na semana que vem, se for o caso. Mas eu acho que é bacana para fazer essa homenagem ao De Masi, porque ele faleceu agora dia 9 de setembro desse ano, né? Ele é de 38, então ele teve aí bons anos de vida aí, né? 85 anos. Esse livro, O Futuro Chegou, ele é fantástico. Eu estava lendo outro dia. E ele faz justamente esse contraponto. O futuro chegou, só que aí ele pesca, né, práticas organizacionais, principalmente na Itália, que apesar do futuro ter chegado, ainda são práticas que você fala, nossa, mas eu nem tinha ideia de que as coisas eram tão arcaicas assim em algumas sociedades modernas. É verdade. Né? Então ele fazia esse contraponto. Tem muitas realidades, né? Isso que é uma coisa que a internet está nos ajudando e também de alguma forma nos enlouquecendo, é a gente perceber a multiplicidade de realidades que existe no mundo, né? Qualquer assunto que a gente pegar, a gente precisa sempre dizer qual é o recorte que a gente está fazendo. Qual é o contexto que a gente está lendo. Porque senão a gente vai ver coisas contrárias daquilo que a gente está dizendo ali do lado, né? E, por exemplo, agora está se colocando no Brasil, algumas empresas estão fazendo a tentativa da semana de 4 dias. Eu comentei isso num workshop nosso, pensando que o pessoal ia achar o máximo, né? Digo, coisa boa, gente. A gente agora vai trabalhar de segunda a quinta, né? Em algumas empresas. O pessoal diz, mas Deus o livre, imagina o pesadelo. Se eu já não dou conta de entregar o que eu preciso entregar em 5 dias, que tal tu tirar vão enlouquecer a gente, né? Então, depende do corte que a gente faz, a gente fazer qualquer análise. De novo, estamos voltando a isso. Nesse livro aí, O Futuro Chegou, uma das coisas que me deixou assim mais chocado era uma prática lá na Itália, na época que ele escreveu o livro, e desse nosso século aqui, havia uma lei. Se você é uma mulher e vai ser contratada lá por uma empresa, você tem que assinar um compromisso de que você não quer ter filhos. Nossa, imagina. Agora há pouco, né? Ontem. Ali. E eu falei, não pode um troço desse. Não pode um troço desse. Mas ele dava lá a legislação, como é que é a legislação, etc. E que, apesar de haver controvérsia em relação à legislação, ela era adotada por muitas organizações italianas à época que ele escreveu o livro. Nossa, imagina. Impressionante. Não, é impressionante. Uma das coisas que eu mais gosto, só para fechar aqui o capítulo do Domenico De Masi, uma coisa que eu adorava dos livros dele era ele trazer essa importância, primeiro, da gente acreditar no setor de serviços, chega de se colocar toda uma economia baseada em commodities e na área industrial, porque sim, muitas economias podem se alavancar a partir de serviços, que é uma área inteira que pode promover saúde mental e emocional, e estamos aqui com a Areneie provando isso, né, pelos trabalhos que a gente faz há tantos anos. Então, o setor de serviços, ele acreditava muito. E uma outra coisa que ele falava muito forte nos livros dele é essa necessidade de rever as rotinas de trabalho, os métodos de trabalho, a maneira como a gente organiza as demandas e as tarefas das pessoas nas organizações. Que a gente ainda está trabalhando como se a gente precisasse bater a máquina, o memorando, né? E é verdade isso. Olha quanta tecnologia a gente tem. Será que precisa tantas pessoas o tempo inteiro ficar se conversando como é que vão fazer as coisas?
Ou será que a gente cria procedimentos pra gente depois correr atrás de ter que alimentá-los, né? São os tais filtros e zonas de comando e controle, né? Que até hoje existem. Pra gente terminar numa boa, que eu sei que os 2 livros que você tem aí são livros legais, eu só queria dar mais esse outro exemplo aqui. Tá. Os fetiches da gestão. Esse livro, uma vez eu falei num treinamento, o pessoal se matou de rir, porque acharam que eu tava falando de outra coisa quando eu falei de fetiche. A culpa nossa, né? O nome do livro é esse, gente. Não, Ninguém tá pensando nisso. Mas esse livro aqui, o que é interessante, né? É um livro de 2009, né? Mas ele faz uma crítica ácida, por isso que ele chama fetiche, né? De práticas, né, que são realidades nas empresas, que assim, ó, é o exercício do comando e controle pelo comando de controle, né? Por isso que vem o negócio do fetiche. Mas vem cá, por que você está controlando isso, né? Então, por exemplo, né, parte-se do princípio, ó, o primeiro capítulo aqui, ó, bebezões a bordo. Por exemplo, qual que é o tom desse bebezões a bordo? A gente trata os funcionários como se fossem crianças mimadas. Algumas organizações tratam os funcionários como se fossem crianças mimadas. Ou então tratam os clientes, né, como se fossem crianças mimadas, né? Tudo pelo cliente. O funcionário sempre tem razão, o cliente sempre tem razão, etc. Então, vem cá, por que você está fazendo isso aí que você está fazendo? Presta atenção no que você está fazendo. Então, ele coloca alguns pontos, né, sobre felicidade, a cultura da performance, as carreiras anticoncepcionais, né? Os absurdos, né, que são mantidos nas organizações. Por quê? Porque sempre foi assim. Né? Então ele faz uma crítica, ele põe o dedo na ferida, arranca a casquinha e fala, escuta, né? É assim mesmo? Tem certeza que essa viagem é necessária, né? Então, em vez de oferecer um modelo, como os livros que eu falei anteriormente, esse daqui ele pega práticas, né, de controle, comando e controle que existem nas organizações e fala, vem cá, né, será que isso ainda é necessário nos dias de hoje? Tu te lembra, Mar, que pegando já que tu trouxe esse gancho um pouco mais ácido do Bendassoli? Pedro Bendassoli. Do Bendassoli. Tu te lembra que a gente chegou a começar a produzir um livro lá em 2003, 2004, do que Ulisses. era do Ulisses Consultor. E cada ilha que o Ulisses parava era uma loucura corporativa. Tá no projeto. Um dia a gente ainda vai entregar esse livro, né? Que ficou marinando 20 anos, né? Em cima da Odisseia. A gente foi longe nele, fizemos vários capítulos, mas aí a gente cansou da Odisseia. A gente ficou, será que o mundo está pronto? Será que o mundo está pronto para isso? Mas na época nós estávamos muito desiludidos também com as insanidades corporativas. E acho que talvez esses anos todos na Conexão IE, eu coloco um pouco uma vela para cada santo, no sentido de que eu acho que sim, existem muitas pessoas insanas e com práticas absurdas, mas eu acho que a pandemia nos deu uma chacoalhada tão grande que a questão da saúde mental não se tornou mais uma possibilidade, ela se tornou mandatória. E se você não trabalha o bem-estar das pessoas... Ou se você tem uma prática que não favorece o bem-estar e a saúde mental das pessoas... Você perde as pessoas. Você perde as pessoas. E tá cheio de empresa de cultura legal, não tô dizendo cultura ruim, não, que tá com uma vela na mão tentando encontrar gente para botar para dentro. Mas não tem coragem de mudar suas práticas e políticas. E aí, como é que faz? Ou de aumentar o salário, né? Que é o que é mais complicado. Então, isso é uma coisa que tá ainda premente, mas nem né? sempre é o salário. Nossa pesquisa comprovou isso. Né? Nem sempre é o salário. As pessoas, elas querem autonomia, elas querem liberdade, elas querem autenticidade, elas querem... E elas querem o tempo para a vida pessoal. Hoje mesmo tu tava mostrando um vídeo, pena que tava em inglês, senão eu botava na Conexão e eu não vou, a gente não vai se prestar para traduzir, né? Porque tá muito corrido o trabalho, graças a Deus. Mas assim, o que eu achei incrível naquele post ali que tu trouxe, o cara fez uma paródia. Conta aí pro pessoal, Não, que ele achei muito legal. Uma revisão com o gestor dele, que ele tinha decaído o desempenho e que isso poderia impactar numa futura promoção dele. E o cara falou, não, tudo bem. Tô de boas, né? E o cara mas você não quer ser promovido, não tá dando você tudo não que tu quer... tinha que dar. Eles, pois é. Eu tô de boas, tô bem assim. Eu não estou preocupado com o que eu possa ter a perder na minha carreira. Eu estou preocupado com o que eu possa ter a perder na minha vida.
Pois então, Essa foi a resposta esse que do é o camarada. ponto. Isso, a pandemia nos chacoalhou nisso. Se a gente achava que a gente precisava, sim, precisamos, todo mundo tem que pagar seus boletos, todo mundo tem que seguir trabalhando. Mas a que custo? Então, essa premissa cultural que as pessoas querem ascender na carreira, querem chegar a cargos de liderança, querem chegar a cargos de chefia, essa Não é bem premissa assim. não é mais válida em Essa é todos uma os outra lugares. lição que veio essa semana nossa. Em alguns treinamentos aí que a gente conduziu, tu pegou do teu e eu peguei do meu. Não é todo mundo que tá querendo ser gestor, não. Aham. Tem muita gente dizendo, não, tá bom assim como tá. Já tô de bom tamanho. Ganho bem o suficiente para o que eu faço e não estou afim de... Por conta desses desgastes. Então, Uhum. isso também é uma mudança cultural que está acontecendo num nível de sociedade, que está acontecendo no momento em que a gente está vivendo na história da humanidade. Já é um troço diferente de só uma empresa ou um setor de negócio, Sim. né? Esse livro aqui não é uma coisa que a gente necessariamente está indicando, porque ele não está no mercado aqui. Mas ele é um dos caras que a gente segue para fazer todo o material da Conexão IE, os nossos queridos professores amigos, professor Gary Lowe e o Richard Hammett, lá do Instituto de Inteligência Emocional da Universidade do Texas, do nosso querido EITRI. E o que eu achei bacana de trazer do EITRI é algo que ficou na minha mente nessa semana, em torno da importância da assertividade. Porque para eu mudar, eu tenho que estar... para eu conduzir uma mudança, melhor dizendo, né? Porque para eu mudar, existem outras coisas que a gente até já abordou na dificuldade que o ser humano tem de mudar. Mas eu acho que para a gente conduzir uma mudança dentro de uma empresa, a gente precisa dizer a que veio. A gente precisa colocar o nosso jeito de ver as coisas. Claro que há a ser negociado. Tudo é negociado. Mas se eu não souber me posicionar, eu posso demorar anos para fazer uma mudança que podia demorar meses. E acontece isso. Tem muitas empresas em que elas vão implantar um projeto, um novo departamento, uma nova linha de negócio, e que as coisas vão se estendendo. E elas não conseguem avançar. Por que elas não avançam? Porque as instâncias de tomada de decisão estão cada vez mais compartilhadas, certo? E aí as pessoas não se posicionam, ninguém assume o risco, ninguém diz o que precisa dizer. Ninguém ousa ir contra os valores ou as crenças vigentes. Que já existam. Pecado ir contra, né, o que se acredita ser certo nas organizações. Então, de novo, a gente está sendo até circular aqui, volta para o Boiates, da visão compartilhada. Se alguém não der essa visão, se ninguém der essa visão, melhor dizendo, como é que a gente vai saber para onde é que a gente está indo exatamente? Tá né? todo mundo abraçado, indo junto, unido. Precisamos mudar, precisamos mudar, em precisamos direção ao mudar, desfiladeiro. precisamos mudar. Como? Onde? Quanto tempo? Com que recurso? Quem será envolvido? Qual vai ser a próxima vez que a gente vai se conversar sobre isso? Então, descer isso num plano de ação, colocar responsáveis pela mudança, requer competência emocional também. Tem uma coisa que tu estava falando esses dias, eu não vou lembrar muito bem, talvez você lembre a partir do que eu vou falar agora, que um grupo não é uma identidade de pessoas. O grupo é uma diversidade de pessoas trabalhando em conjunto. Sim. Para você ter um grupo efetivo, cada indivíduo participante desse grupo precisa ter a coragem, o espaço de colocar o seu posicionamento. Então a gente deixa de colocar um posicionamento que eventualmente vai ser conflitante, que eventualmente pode não ser entendido, etc., para não ir contra o que se postula ser o senso comum, o que é certo, o que é o politicamente correto. E é bastante assustador fazer esse movimento de, espera aí, deixa eu dizer como eu acho que a gente podia fazer. Permissão para falar francamente. Nossa, melhor É não. complicado. E, aliás, isso nos traz o último livro. Que Opa. a gente esse aqui é o mais conhecido dos RHs, e eu vejo muito RH comentando sobre isso. O Walking the Talk, né? Então, eu tenho que sair fazendo aquilo que eu digo que eu quero fazer. Eu tenho que ter práticas tangíveis daquilo que eu estou dizendo que eu quero alcançar. Assim como eu consigo ler uma cultura no tal artefato, que vem a ser esse procedimento, essa imagem das mesas de trabalho, essa prática que eu compartilho, esse jeito de cobrar as pessoas,
E aí a gente pega as mensagens que as pessoas se mandam e o horário dessas mensagens e a gente descobre muito de uma cultura. Também, se eu quero mudar uma cultura, eu preciso que os valores que eu estou dizendo que eu quero defender sejam representados no meu comportamento, como gestora aqui pensando, né? Então é isso que esse livro trata, da importância dos gestores serem de fato um modelo comportamental para que as outras pessoas possam se inspirar. Não adianta a empresa fazer campanhas, fazer programas, etc., e os gestores continuarem, né, fazendo o mais do mesmo, né? Então a empresa coloca lá uma prática, né, de qualidade de vida, equilíbrio. Mentoria, por exemplo, apareceu a mentoria. E ninguém faz mentoria, ninguém faz desenvolvimento. Ninguém vai, ou quando um funcionário meu que disse que está indo fazer mentoria, está indo para sua sessão, eu estou dizendo que ele está matando o serviço. Cara, então a gente está entrando em frentes contrárias aqui. A gente quer ou não quer valorizar isso na empresa? O líder é o agente de mudança, né? Aliás, esse é de novo um raciocínio circular, né? Desde o Peter Senge, ele falava do valor da liderança para provocar mudança, para acontecer, né? Desde aquele livro A Quinta Disciplina. A Dança das Mudanças. E a Dança das Mudanças. Muito bem, a gente fez uma biblioteca aqui, fizemos uma salamaleque. Espero que se você chegou até o fim, muito obrigada. Se não chegou, também apareceu no finalzinho. Vou passar para frente para ver o que esse povo fala. Aproveita também, faça teu comentário do que tu conseguiu pegar. E muito obrigada pela audiência, pessoal. E manda esse vídeo pro cara do Departamento de Gestão de Pessoas da sua organização. Faz aquele corte do YouTube, assim, já pega o trecho que tu quer trazer, né? É isso daqui que a gente fala aqui, tá vendo? O bom da gente viajar tanto na maionese, na Areneia, é que daqui a pouco o pessoal, algum trecho se aproveita, né? É isso aí. Tá, pessoal, uma boa mudança cultural para todo mundo, que você possa também favorecer qualidade de vida e aí na tua realidade, no teu momento empresarial ou da tua própria organização. Tá bom? Um abraço e até o próximo Areneia. Isso aí.